Damos início nesse momento ao primeiro painel da tarde, que traz como tema Ciência, Tecnologia e Ancestralidade, unindo forças para a bioeconomia. Esse painel propõe uma análise profunda sobre os desafios e as oportunidades para fortalecer a pesquisa aplicada na bioeconomia, desde o desenvolvimento de bioinsumos, bioativos e bioprodutos até a geração de soluções tecnológicas que dialoguem com a realidade dos territórios amazônicos. Serão debatidos também os gargalos da industrialização sustentável, os desafios da política industrial na Amazônia e a importância da criação de startups, serviços locais e soluções tecnológicas próprias, reduzindo a dependência externa e promovendo o desenvolvimento econômico com inclusão, diversidade e valorização da ancestralidade. A mediação será conduzida por Davilson Cunha, sociólogo, especialista em filosofia política, mestre em desenvolvimento regional e meio ambiente e doutor em sociologia com foco em teoria do Estado, governança e políticas públicas. Davilson tem ampla experiência em planejamento e gestão governamental, tendo coordenado projetos estratégicos como o Programa de Desenvolvimento Sustentável do Acre e o Programa REM, Acre, fase 2. Ele é pesquisador na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre, com atuação em temas como desenvolvimento sustentável, governança ambiental e crítica aos modelos econômicos de integração regional na Amazônia. Compõe este painel como convidados Mário Augusto de Campos Cardoso, agrônomo formado pela ESALC-USP, especialista em educação ambiental pela Universidade Federal de Lavras. Ele é gerente de recursos naturais na Confederação Nacional da Indústria, CNI, coordenando agendas relacionadas a mudanças climáticas, energias renováveis, florestas, biodiversidade, bioeconomia, resíduos sólidos e licenciamento ambiental. Tem passagem pelo Ministério do Meio Ambiente, onde atuou como secretário técnico no Programa Piloto de Proteção às Florestas Tropicais e gerente de biocombustíveis. Também compõe este painel Terry Vale de Aquino, antropólogo reconhecido como uma das figuras centrais na história contemporânea do Acre e teve um papel fundamental na organização e emancipação dos povos indígenas da região, especialmente os Kaxinawás, atuando em processos de demarcação de terras, alfabetização indígena, organização de cooperativas e no fortalecimento da luta social em defesa da floresta e dos povos tradicionais. Também compondo este painel, contaremos com a presença de Fernanda Stephanie, CEO da 100% Amazônia, empreendedora social, especialista em negócios na Panamazônia, bioeconomia e regeneração, e que atua há anos na promoção da bioeconomia amazônica no mercado internacional. Possui mestrado em Relações Internacionais e Exportação com especialização em Comércio Internacional pela Universidade de Economia e Negócios de Viena, na Áustria. Atua na liderança de negócios sustentáveis e na internacionalização de produtos da sociobiodiversidade amazônica. Convido, então, neste momento, o mediador e os painelistas para que subam ao palco e conduzam este debate. Vamos recebê-los com uma salva de palmas. O nosso tema do painel é Ciência, Tecnologia e Ancestralidade, unindo forças para uma bioeconomia amazônica. E, diante disso, é com muita alegria, respeito e profundo senso de responsabilidade que iniciamos o painel intitulado Ciência, Tecnologia e Ancestralidade, unindo forças para a bioeconomia amazônica. A Amazônia, para além do que se vê nos livros e mapas, é um corpo de saberes, uma memória viva que se atualiza nas práticas cotidianas dos povos da floresta. Como afirma o imortal indígena Ailton Krenak, não se trata apenas de proteger a floresta, mas de mudar a forma como habitamos nela. Este painel propõe um diálogo profundo entre os distintos modos de saber, o saber técnico e científico e os saberes tradicionais, que muitas vezes não são reconhecidos como ciência, mas que sustentam a vida na Amazônia há milênios. Aqui, onde o mundo insiste em ver apenas fauna e flora, há uma rica cosmologia, ciência ancestral e formas outras de produzir conhecimento. A floresta pensa, a floresta ensina, a floresta pulsa.
A epistemóloga indígena Yudjá Márcia Cambeba nos lembra: a Terra é o primeiro livro e os nossos corpos são bibliotecas vivas. Como, então, construir uma bioeconomia que não desloque esse saber de seu local de origem, mas que o reconheça como central, como ponto de partida? Queremos uma bioeconomia verdadeiramente amazônica, que não se limite à extração sustentável de insumos, mas que possa redesenhar as relações de poder, de produção e de conhecimento. Reconhecer os saberes tradicionais é também reconhecer os direitos, direito de saber, direito de narrar, de decidir e de falar por si. É nesse espírito que propomos esse encontro da bioeconomia com a sociobiodiversidade, para que possamos garantir que a universidade encontre a aldeia e possam conversar, que a hipótese científica e o dado estatístico encontrem o canto do pajé e possam conversar, que a ciência, tecnologia e a inovação encontrem a ancestralidade e possam, de mãos dadas, conversar, e tudo isso com escuta, cooperação e sem apagamentos. Os desafios são grandes, ainda há muitos muros, mas também muitas pontes que já foram criadas, e é preciso reconhecer isso, de pesquisa participativa, de muito afeto, de territórios vivos que estão mostrando que é possível, sim, co-criar soluções com identidade amazônica. Darcy Ribeiro, que, na minha opinião, como sociólogo, talvez seja o maior conhecedor do Brasil profundo, nos diz: a Amazônia não é um problema, mas sim uma possibilidade. E, neste sentido, esse painel é parte da tarefa de escutar essas possibilidades e transformá-las em caminhos concretos, justos e plurais. Queremos, da ciência, da tecnologia e da ancestralidade, construir um outro futuro, não sobre a floresta e não sobre a Amazônia, mas com a floresta e a Amazônia. Por isso, para debater esse painel, nós convidamos 3 referências sobre a temática que certamente darão uma grande contribuição com seus conhecimentos, com as suas vivências, e nesse seminário, Chai Amazônia, poderão compartilhar conosco todo o seu saber e o seu conhecimento. Esse é o tema do nosso painel: ciência, tecnologia e ancestralidade, unindo forças para a bioeconomia na Amazônia. Estamos propondo alguns pontos de reflexão para que possam serem marcos orientadores do nosso debate. A pergunta que nós vamos sugestionar, a primeira, é: de que forma a ciência e a tecnologia podem ser aliadas da ancestralidade no fortalecimento da bioeconomia amazônica, sem promover apagamentos ou substituições culturais? Eu queria convidar, primeiramente, a Fernanda, para que possa trazer a sua contribuição. É um prazer estar aqui no Acre. Eu sou de São Paulo, natural de São Paulo, mas a Amazônia me capturou há 19 anos atrás, e eu me mudei para Belém, naquela época, para trabalhar com uma cadeia específica de açaí, porque era um momento em que algumas empresas fora do Brasil estavam buscando açaí. Eu sou economista de formação, mas eu sou trader, acima de tudo, né? E o trading é aquele tipo de profissão onde a gente cria possibilidades de produtos gerais, pode ser alimentos, pode ser o que for, mas a gente tem sempre um comprador fora do Brasil. Então, isso requer determinados cuidados, né, no processo de venda, porque o produto não pode voltar, né? Não é que nem você vender para alguém que está aqui e falar: ah, não gostei, devolve, né? Então, tem todo um cuidado. E todos esses últimos anos que eu trabalhei na Amazônia, eu falo que eu estou todo ano resetando e aprendendo mais. É um aprendizado contínuo. E há alguns anos atrás, 4 anos depois que eu vim na Amazônia, a gente abriu a nossa própria empresa. É uma empresa comercial exportadora que tem como propósito fortalecer o que a gente chama de sociobioeconomia, que é justamente a bioeconomia que estamos tratando aqui,
especificamente, onde a gente vê, a gente reconhece populações tradicionais, reconhece populações indígenas, populações tradicionais quilombolas, ribeirinhas, como detentores também de conhecimento, só que é um conhecimento muito ligado à sobrevivência e à cultura desses próprios povos, né? E, para mim, tudo isso era muito novidade, né? Imagina, saindo de São Paulo, vindo para cá, a gente é criada num outro mundo, né? Então, foi e é uma jornada para a gente entender como a gente pode fazer isso, mas houve um momento dessa minha trajetória, né, de abertura da empresa, de começar a olhar um portfólio possível e provável, né, de produtos que podem ser exportados. E, durante os 10 primeiros anos, a dificuldade imensa de a gente conseguir fazer produções de maior escala, porque também quando a gente está exportando, dentro da nossa propósito, a gente precisa de escala, a gente precisa trabalhar em volumes de toneladas, né? Em volumes de alguns, né? A gente exportou muito biojoias também no começo, né? A gente chegava a fazer 23, 24, 25 mil peças mensais de biojoias para determinadas populações. Então, é uma jornada a gente conseguir fazer isso, né? Olhando para trás, abrindo a 100% Amazônia lá em 2006, aliás, em 2009, começar a trabalhar com biojoias inicialmente, entender como é que funciona. A biojoia é altamente... requer muita mão de obra, né? E é ruim de falar mão de obra, né? Porque uma coisa, para mim, é tão deslocado do pessoal, do humano. E a gente sabe que a biojoia que é produzida em qualquer canto da Amazônia, é produzida dentro de comunidades tradicionais, é produzida na própria cidade de Belém, no entorno, é produzida também nas comunidades indígenas. Mas como fazer para que isso aconteça, né? Então, a gente ouvia muito as comunidades, mas, principalmente, naquele caso, a gente estava trabalhando com o pessoal da periferia. Nós identificamos pessoas específicas, artesãs, que conseguiam entender as necessidades dos clientes lá de fora e trazer isso dentro de uma linguagem específica para a comunidade. Então, assim, a questão número 0 aqui é falar que a gente precisa de diálogo. Diálogo eu tenho algo a trazer. O que eu trago de conhecimento é isto. Tá, mas você também tem o seu conhecimento. Traga o seu conhecimento para a gente. Ok, é possível dialogar? Existe diálogo? Existe interesse em trabalhar conjuntamente? Se a gente vai trabalhar conjuntamente, vamos estabelecer protocolos, que é o que a gente chama hoje de consultas livres, prévias e informadas, né? Que é quando a gente vai na comunidade, a gente consulta a comunidade quer trabalhar com a gente. Então, isso começou lá atrás, foi sendo desenvolvido. Ao longo do tempo, a gente criou, dentro da 100% Amazônia, um programa chamado Ariamuru. O Ariamuru, ele vem de uma observação que nós tivemos dentro da empresa. É uma empresa basicamente de mulheres, tá? 70%, gente, que trabalham com a 100%, dentro da 100% Amazônia, são mulheres, e mulheres amazônidas, e mulheres que a maior parte delas foram criadas pelas avós. E isso foi muito importante, porque é através das avós que vem esse conhecimento tradicional, esse conhecimento ancestral de você usar o murumuru, de você usar a andiroba, de você usar a copaíba, né? E de você entender que você não precisa necessariamente ir numa farmácia, porque tem muita coisa de dentro da floresta que te ajuda muito. Hoje mesmo eu já ouvi várias coisas aqui no almoço, né? Então, a partir do programa Ariamuru, a gente hoje entendeu dessa necessidade que não é simplesmente ir dentro de uma comunidade e falar, vocês têm açaí? Aí, vocês... Não, é sentar, comer, tomar café, como a gente fala, no interior, no Pará, onde a gente atua, a gente conhece muitas pessoas tomando café. Tomando cafezinho mesmo, um cafezinho que tiver ali, às vezes comendo até... Principalmente aí uma bela de uma maniçoba, não sei se tem maniçoba aqui.
Tem maniçoba? Não. A maniçoba é feita da mandioca, da folha da mandioca, da maniva. Né? Então é parecida. Então. E isso é muito importante. Então, primeira questão, de novo, diálogo. A partir desse diálogo, que a gente começa a ter ao longo de todos esses anos, nós vamos descobrindo oportunidades de produtos. Então, vou dar um exemplo aqui, claro, até para a gente entender como é que a gente é aliada, né, da ancestralidade. Existe um tipo específico de produto que a gente faz do açaí, que aqui, aliás, funcionaria muito bem, porque o açaí de vocês tem uma característica muito específica para isso. A gente tira a tinta do açaí lá no Pará. É um processo tradicional feito nas comunidades de retirar a tintura do açaí. E a gente, visitando, né, olhando esses processos, a gente percebeu que a gente poderia fazer uma adaptação para o processo industrial. E dentro dessa adaptação, que a gente hoje faz com máquinas maiores, nós conseguimos, dentro da fábrica, tirar 2 toneladas por hora. Então, quer dizer, por dia eu chego a fazer 20 toneladas de uma tintura dessa, coisa que não dá para a gente imaginar fazendo na mão, né? Mas a gente conseguiu criar um produto a partir da comunidade, e principalmente dentro de uma comunidade que a gente atua, que trouxeram para a gente, e a gente conseguiu fazer uma padronização, que isso é uma coisa muito importante, né? Quando a gente fala em ciência, em tecnologia, elas nos ajudam a padronizar produtos, que é uma condição sine qua non para a gente poder escalar. Se eu compro açaí, um dia de uma cor, outro dia de outra cor, né? Complicado. Se eu compro copaíba, um dia a copaíba tem um determinado índice, no outro, outra copaíba tem outro, como é que a gente faz? Então, são os grandes desafios que a gente tem num ecossistema, num bioma que é per se complexo e que é parte nossa, principalmente da ciência, vamos falar assim, de também tentar resolver o que a gente consegue fazer de padronização. Ou podemos fazer o contrário, vamos subverter a lógica, vamos mostrar que não é o mercado que manda, mas é a Amazônia que manda. Acho que tudo isso são questões importantes para a gente pensar. Será que a gente tem que seguir a praxe do mercado? Ou será que a gente pode dialogar com o mercado e falar, olha, para cá não dá para fazer isso, mas dá para fazer tal coisa? Então, esse diálogo, gente, ele é importantíssimo e ele pode criar produtos. Eu acho que a própria borracha, que é tão comum aqui, ela também precisa... A borracha não veio de ancestralidade, gente. Onde ela chega hoje? Ela chega num pneu, ela chega em coisas até maiores, ela chega até em partes têxteis, né, na indústria têxtil. Então, na minha opinião, dentro daquilo e da nossa vivência, elas, conversando, elas conseguem alcançar espaços muito importantes. E a gente precisa dominar esses espaços no mundo. A gente precisa dominar esses espaços no Brasil, que é um protagonismo onde a gente tem, como o próprio Darcy falou, o Darcy Ribeiro, e eu não só corroboro, como super apoio o que ele fala, a Amazônia ela não é um problema. Na verdade, para mim, mais do que uma possibilidade, ela é uma solução. A gente consegue achar coisas... conhecimentos, produtos, em vários lugares onde a gente vai, que a gente não tem no mercado. Eu vou dar um outro exemplo, só para a gente finalizar. Uma vez eu fui para Calha Norte. Calha Norte é a parte norte, né, do rio Amazonas. Fui visitar uma comunidade quilombola e a gente estava buscando produtos que fossem diferentes, que pudessem nos ajudar a fazer, principalmente, algum cuidado com doenças no sangue, né? Que tivesse uma origem amazônica. A gente encontrou um pessoal nos Estados Unidos estudando, e eles falaram que a raiz do açaizeiro poderia ter ativos importantes para nos ajudar aí a combater determinadas doenças no sangue. E eles nos pediram
raízes de açaizeiro, gente. Raiz de açaizeiro ninguém compra, né? Eu não conheço ninguém vendendo raiz. Todo mundo quer vender o caroço, a fruta, né? As sementes, mas a raiz. E aí a gente foi nessa comunidade. Essa comunidade ela tinha um açaizal nativo muito grande. E ali dentro do Pará, gente, nós temos um açaí chamado Euterpe oleracea, que é diferente do precatória que vocês têm aqui. E esse açaizeiro, ele cresce num sistema de raízes, de touceira, como a gente fala, que tem muitas raízes. Aí a gente conversou com a comunidade, eu olhei aquele açaizal, perguntei para eles se eles teriam interesse em comercializar aquilo lá que estava literalmente jogado, ninguém fazia nada com aquele açaizal, porque é um açaizal antigo, nativo, não dava produção de fruto. Nós trabalhamos com um pessoal que estava lá fazendo um trabalho de extensão rural, que era uma ONG maravilhosa, chama IFT, Instituto Floresta Tropical. Sentamos os três, ou seja, sentamos a indústria, sentamos a comunidade, sentamos a ONG. Ele era um engenheiro agrônomo, exatamente. Nós conseguimos conversar com eles conseguiram colher essas raízes de açaizeiro, eles fizeram um processo de moagem, e eles mandaram para a gente, tudo isso com o apoio do IFT. E nós conseguimos vender esse produto no mercado. Ele acabou indo para o Havaí. E eles fizeram um chá disso, com outros produtos ali. E a comunidade, a partir disso, não só ganhou uma espécie de... Não foi uma licença, na época, isso tem bastante tempo, mas foi um acordo que a gente acabou fazendo, muito parecido com a repartição de benefícios que a gente trabalha nesse momento, e aquilo que, a princípio, era um lixo ali, totalmente desnecessário, aquilo acabou retornando para eles na forma de batedeiras. Eles receberam dinheiro, compraram as batedeiras e começaram a produzir açaí para outros negócios que eles tinham lá, porque eles são parte... quando você vai de barco de Belém a Manaus, você tem paradas, eles eram umas dessas paradas. E eles começaram a vender o açaí para o pessoal das paradas. Então, é muito importante a base do diálogo. É sentar, é conversar, é abrir espaço, mas lembrando, acima de tudo, gente, que a gente está aqui porque a gente busca o bem viver, né? Então, o bem viver, a base... a ancestralidade que a gente agora tanto está falando, ela é uma base de olhar para trás, aprender, para a gente poder caminhar no futuro. Então, é muito importante isso. Obrigada. Obrigado, Fernanda. A Fernanda ela destacou a questão do diálogo, né? Da escuta. E eu quero ouvir de ti, Mário, como que, nessa perspectiva, né, da ciência, tecnologia, elas podem, de fato, se mostrar como formas de saber, como formas de conhecimento, estar alinhadas, né, com a ancestralidade no desenvolvimento, no fortalecimento de uma bioeconomia que possa ser chamada, de fato, de uma bioeconomia amazônica. Eu, nos últimos dias, pesquisei muito e tem uma frase que eu acho interessante, que ele diz assim, a bioeconomia, Terry, ela só vai ser amazônica quando ela for ribeirinha e for indígena. Tem um texto que eu li que tem esse insight, eu achei super oportuno, né? Porque, de fato, são as populações que estão no interior da floresta, né? Então, como é que se vão pensar bioeconomia se essa bioeconomia não for indígena e não for ribeirinha? Então, a palavra está contigo, Mário Augusto. Gente, boa tarde a todos, a todas. Antes de qualquer coisa, eu queria cumprimentar e agradecer o convite que foi feito. Em seu nome, Davidson, agradecer todo o apoio que a equipe tem dado para a gente. Está de parabéns, a iniciativa está de parabéns, a organização está de parabéns. E vamos lá, antes de responder sua pergunta, eu queria falar um pouquinho da instituição CNI, né? Porque a gente tem 3 pessoas aqui, não de segmentos totalmente diferentes, mas com atuações em aspectos totalmente diferentes, que são bem complementares. Se não são ainda, tem que ser, né? A gente tem que fazer ser complementar. A gente tem que trabalhar para isso. Eu já tenho uma relação antiga aqui com o Acre, eu trabalho na CNI já faz 17 anos. Antes disso, eu trabalhei no Ministério do Meio Ambiente. Magali Medeiros está aqui,
que não me deixa mentir, já atuamos aqui ela atua desde sempre no Acre, né? Mas eu atuei naquela época junto com o IPG7, com o PGAI, 2004 até 2008, antes de entrar na CNI. Explicar um pouquinho para vocês, rapidamente, não vou tomar muito tempo, não, para falar um pouquinho do que é a CNI, como é que é o sistema indústria, como a gente chama. O sistema indústria é um sistema de representação do setor industrial brasileiro, como se fosse um sindicato, uma grande confederação sindical do setor industrial brasileiro. A cabeça disso é a CNI, é ali que define posicionamentos, ali que faz a questão na defesa de interesses, mas eu tenho outros braços disso. Eu tenho os braços de representação estadual, que são as federações. Aqui no Acre é a FIEAC, mas eu tenho a Fiesp em São Paulo, Firjan no Rio de Janeiro, FIENG em Minas Gerais e assim por diante, que é a representação estadual da CNI. E tenho também algumas casas que têm atribuições bem distintas. O SESI, que todo mundo conhece aqui, de ouvir falar pelo menos, que trabalha com qualidade de vida, trabalha com saúde do trabalhador, com segurança do trabalho. Eu tenho o IEL, que é o que faz a capacitação do empreendedor, e vocês vão entender depois por que eu vou dar um destaque a ela, que é o SENAI, que trabalha tanto com a capacitação do funcionário, do operador da máquina dentro da indústria, com o funcionário da indústria, mas também com a parte de inovação, com a parte de desenvolvimento tecnológico e com a parte de consultoria às empresas. Então, tanto definindo, desenvolvendo inovação, quanto também capacitando. Por que eu estou falando isso? O Senai ele tem 28, 29 institutos Senai de inovação. Estamos criando um agora, que, se Deus quiser, ele vai ficar pronto esse final de ano, que é um centro grande, talvez um dos maiores entre os quase 30 que a gente tem distribuídos no país inteiro, que é de biodiversidade e economia circular. Tá? Ele vai ter esse foco de biodiversidade e economia circular. Biodiversidade, a principal atribuição dele é encontrar dentro dos elementos, dentro dos produtos, dentro dos recursos genéticos brasileiros, finalidades que hoje a gente ainda não conhece. Fazendo isso através de pesquisa, através de desenvolvimento, através de tecnologia, mas também através do acesso ao conhecimento tradicional associado. Tá? Então, essas duas frentes para você encontrar conhecimento, encontrar soluções para os problemas da sociedade brasileira e nem que não seja só da brasileira. Então, o Senai, ele trabalha já focado nisso, tá? Esse é o trabalho que ele faz. Esse Instituto Senai de Inovação, chama Easy Biodiversidade, vai trabalhar nessa linha especificamente e trabalha em rede com os outros Senais e também com academia, também com outras redes de pesquisa, com outras entidades que trabalham aqui na Amazônia e em outros locais do Brasil. No caso do Senai, desse Instituto Senai de Inovação, a ideia, a gente teve reunião ontem com eles, a ideia é trazer parceria com entidades locais, porque uma coisa que a gente erra muito, e já errou muito, que a gente não tem chance mais de errar, porque não tem dinheiro sobrando, e porque a competição é ferrinha ali do lado de fora, ali no nível internacional, é a questão de você fazer parceria com as pessoas certas. Né? Porque senão você acaba reproduzindo um modelo que não serve aqui para a Amazônia. Você acaba reproduzindo o modelo do centro-sul do país, e isso dá conta enquanto tem dinheiro de projeto. Aí é fácil você tocar, né? O dinheiro está ali liberado, o dinheiro gratuito. Agora, depois que acaba, para você manter, é muito mais difícil. Então, você tem que fazer essa parceria, você tem que ter essa articulação com os atores locais. É fácil? Longe de ser fácil. Aliás, a conversa já não é fácil, né? Dentro de casa já não é fácil, né? E quando a gente vai trazendo elementos, trazendo sujeitos com visões, com históricos, com pensamentos cada vez mais diferentes, vai ficando cada vez mais difícil. Mas, independente de ser fácil ou difícil, é necessário. É necessário fazer para que a gente tenha ações que realmente tenham continuidade, tenham perpetuidade, que possam ser escaláveis, né? Que você não fique em função do dinheiro do projeto. Projeto piloto, a gente já teve um monte, né, Magali? Que finalizou e nunca mais aconteceu nada. Então, assim, a gente não pode errar de novo. O Brasil tem recursos escassos, tem uma necessidades enormes de qualidade de vida da população, então a gente precisa que a coisa dê certo. A gente precisa, pelo menos, trabalhar com essa intenção que dê certo. E, para isso, a gente não pode ficar fechado na nossa bolha, a gente tem que conversar com pessoas que pensam diferente, que veem as situações, os problemas com olhares diferentes.
Tá? Então, tanto no meu trabalho, eu trabalho com defesa de interesses, eu participo de 15 colegiados no âmbito federal dos mais diversos assuntos, mas entre eles, Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, CGEM, tá? Onde a gente define o que tem na lei de biodiversidade, lei de acesso e repartição de benefícios, o que tem no decreto, aquilo que não está muito claro, o que precisa de um detalhamento maior, o CGEM define isso. Não é só a CNI que está lá, a CNI tem cadeira, mas tem vários ministérios, tem Ministério Público, tem populações tradicionais, tem populações indígenas, tem representantes de várias entidades diferentes. As reuniões são sempre presenciais. É uma reunião difícil, não é fácil. Você trazer esses olhares, essas dores diferentes, eu brinco muito que tem gente que traz dores de 500 anos de Brasil, que não foram atendidas até hoje. Então, eu tenho que respeitar isso, porque não é a minha dor, né? É a dor dele. Mas é com base nessas perspectivas diferentes que a gente chega mais próximo de uma solução que realmente seja solução, e não solução de oportunidade e solução do momento. Tá? Fora essa do CGEM, que a gente tem cadeira, também a Comissão Nacional de Bioeconomia, comissão essa que veio para dar uma certa organicidade dentro da discussão de bioeconomia dentro da esplanada. Existe hoje, não sei se vocês sabem disso, mas tem 8 ministérios diferentes que têm, em alguma caixinha dentro do seu organograma, bioeconomia. Ou numa diretoria, ou numa coordenação, ou numa secretaria, dos mais diversos ministérios. E a gente sempre vem colocando isso, inclusive colocamos para a ministra, numa reunião do CGEM, a primeira reunião do CGEM de 2023, que isso era louvável do ponto de vista, é bom que todo mundo está preocupado com a questão ambiental e com a bioeconomia, só que isso traz um desafio gigantesco, que é o desafio da coordenação desse processo, porque você ter 8 ministérios diferentes, com atuações desarticuladas, descoordenadas, qualquer que seja o assunto, estamos falando de bioeconomia aqui, mas qualquer que seja o assunto, isso pode ser extremamente perigoso, além do que a gente vai gastar, jogar dinheiro fora. Vai ter sombreamento, vai ter gaps, vai ter espaços largados ali sem ninguém atuar e vai ter espaços com 10 atores diferentes trabalhando. Então, a Comissão Nacional de Bioeconomia, que veio desde o final do ano passado, demorou 1 ano e meio para ser lançada, veio do final do ano passado, ela tem uma das atribuições é essa, dar essa organicidade a esse trabalho. A gente faz parte também. E o Conselho Estratégico de Bioinsumos, que também é outra ação que tem a ver com bioeconomia, que foi criado agora a política de bioinsumos no final do ano passado, e a gente também está trabalhando nisso, começou tudo agora, nesse final de ano. Então, assim, a gente tem uma série de colegiados, de grupos trabalhando na área de bioeconomia, isso a gente já tem acontecendo dentro da esplanada dos ministérios. É importante agora que a gente comece a ter coordenação desses processos, para que a gente tenha resultado e que, principalmente, a população na ponta veja o resultado. Que as empresas que estão atuando com produtos da biodiversidade vejam o resultado de toda essa discussão. Porque a discussão pela discussão, acho que já deu, já está suficiente. Eu acho que está na hora da gente começar a buscar as soluções, trabalhar em cima das soluções, implementar as soluções, buscar os recursos necessários para tanto, aprender com os erros, errar rápido e corrigir rápido, para que a gente possa dar o passo seguinte para frente. Então, assim, resumindo, só para passar a palavra para o professor, resumindo a nossa parte aqui nessa fala agora preliminar, a questão de olhar e de escutar os outros atores, a gente não tem tempo mais para fazer diferente disso. É importante que isso seja o modo natural de você fazer política, o modo natural de você fazer política pública e elaborar política pública. Ponto. Isso não tem discussão mais. E dentro da CNI, a gente vem trazendo essa preocupação também com as nossas ações voltadas para a bioeconomia. Principalmente quando a gente entra numa seara, num espaço, que é o espaço que a gente não domina, que é o espaço amazônico. A gente precisa dos olhares de quem está dentro da Amazônia. Lá de Brasília, a gente não vai conseguir fazer isso sozinho. Obrigado. Obrigado, Mário. Eu particularmente acho que o meu papel é de moderador, mas eu vou me dar o exercício do poder. Na teoria política tem uma máxima que diz que poder que não se exerce não é poder, né? Então, eu estou com o poder do microfone e vou usar a fala. A Fernanda, ela colocou uma ideia de diálogo, o Mário colocou uma ideia de escuta, de ouvir, mas, assim, eu acho que a forma que a ciência e a tecnologia pode contribuir com a ancestralidade seria uma ideia de complementariedade. E por que eu digo isso? Eu vou usar um exemplo que é de conhecimento de vocês. Há quanto tempo
nós já sabemos que uma das propriedades da resina do sapo-cambô é anestésica. Eu tenho um pouco mais de 40 anos e pelo menos há 15 anos, Terry, eu ouço dessa propriedade da resina, né? Então, isso já é uma descoberta científica, já é uma descoberta ancestral dos povos e é considerado um anestésico 100 vezes mais poderoso que a morfina, que é o fármaco para a cirurgia mais indicado. Onde é que entra a ideia de complementariedade, Fernanda? É porque já foi descoberto isso do ponto de vista científico, baseado no conhecimento ancestral das comunidades tradicionais. Por que não pensar, Mário, um subproduto, de repente um gel anestésico? Eu dou um exemplo, que essa descoberta está no campo da descoberta científica. Mas onde é que fica a descoberta da inovação e da tecnologia? Porque, de repente, não pensar que 1 miligrama dessa resina dentro de um bracelete que gera microagulhamentos poderia trazer para o normal a arritmia cardíaca de um cardiopata, por exemplo, né? Então, é nisso que entra a ideia de complementaridade, porque para mim não é razoável imaginar que lá dentro de uma comunidade indígena, lá no coração da floresta, elas teriam condições de desenvolver com instrumentos de laboratórios descobertas para além do que já existe. Isso é inconcebível. Aí a ciência entra no seu aparato tecnológico com uma ideia de complementariedade da descoberta que é ancestral, do saber tradicional que já existe. Então, eu traí esse elemento de ancestralidade, do ponto de vista da complementariedade do saber científico. O outro ponto de reflexão que nós trazemos é: quais são os maiores desafios e oportunidades na construção de pontes entre universidades, centros de pesquisa, comunidades tradicionais e povos indígenas para a cocriação de soluções em bioeconomia? E talvez essa seja a pergunta e o ponto de reflexão mais desafiador, né? Porque quem está dentro das universidades, dos centros de pesquisas, com os laboratórios sofisticados, se acham os legítimos detentores do conhecimento e do saber científico, e toda e qualquer outra forma de conhecimento tende a ser pormenorizada e desvalorizada, né? Os pesquisadores levantam um muro muito alto entre o que é saber científico e o saber comum tradicional. E a gente precisa romper com isso, porque existe um saber tradicional. E aí, voltando agora para o Mário, para depois passar para a Fernanda, o Terry, ele vai entrar no grande finale. Como é que a gente faz isso, né? Quais são os maiores desafios, né, para que a gente gere essa oportunidade de construção entre aquilo que está dentro da universidade, que está num ambiente essencialmente elitizado, né, afastado das comunidades tradicionais, né? E como é que a gente cria soluções que possam ter como protagonistas, no mesmo pé de igualdade, as universidades e as comunidades tradicionais? Bem, vou te dar um exemplo, só para ilustrar o que você está colocando como um problema, que realmente é um problema. Na Colômbia, eles têm um banco de dados da biodiversidade, que ele utiliza a metodologia, que é uma metodologia aceita pela CDB, pela Convenção de Diversidade Biológica. Se você utilizar aquela metodologia como padrão, o Brasil está em terceiro lugar, entre recursos da biodiversidade, entre espécies, detentor de espécies. México e Colômbia estão na frente, mas não é que o Brasil tem menos que eles. O Brasil, o que tem? Tem um monte de banco de dados, totalmente desarticulados, totalmente fechado na academia, cada um no seu canto, que não conversam entre si. Então, a gente não consegue mostrar para a comunidade internacional todo o potencial que a gente tem, porque a gente é desarticulado, a gente é descoordenado. As universidades, eu vou puxar também a meia-culpa aqui no caso do setor privado, mas as universidades, muitas vezes, elas trabalham para dentro, não trabalham para fora, não trabalham pensando em solução para a sociedade, né? Trabalham focadas no desenvolvimento de projetos de pesquisa para dentro e para atender os próprios pesquisadores, não a sociedade como um todo. A gente tem que romper isso, a gente nem tem dinheiro mais e nem tem tempo para manter essa situação. A ideia dos institutos Senai de inovação que eu falei agora há pouco era justamente para trabalhar em rede junto com as universidades. Quando a gente fala de um arranjo que foi criado no âmbito da CNI, que se chama Embrapi,
Embrapia, puxando mais ou menos o que é a Embrapa, né? Ele é um arranjo que não existe um espaço físico. Ele tem dinheiro de BNDES, ele tem dinheiro do setor privado, de uma empresa, e ele tem dinheiro de um terceiro elemento, ali, de um terceiro ator, que é para desenvolver uma solução. Para desenvolver uma solução conjunta. Eu acho que a gente precisa romper isso, tá? Romper isso. Quando eu falo de escuta ativa, escuta do outro, é um caminho de mão dupla, Davidson, tanto em relação às nossas necessidades, enquanto setor privado, a gente estava conversando muito isso, eu e a Luciana aqui na hora do almoço, tem necessidades de um processo industrial que vocês têm que saber. Porque se você pensa em entrar dentro daquela escala, você vai ter que atender. Vai ter que atender padrão. Tem uma conformidade para você atender, para você entrar dentro de um processo industrial. Da mesma maneira, tem saberes dentro da floresta, dentro das comunidades ribeirinhas, indígenas, o que seja, que podem servir também de insumo, de conhecimento para que a gente desenvolva produtos. E isso está acontecendo. O que a gente fica ansioso é porque não está acontecendo na velocidade que a gente gostaria. Tem vários produtos, vou pegar o exemplo aí da Natura, da Boticário, que estão aqui na frente com a gente, tem vários produtos que foram feitos com base em conhecimento tradicional associado, inclusive cumprindo todo o regramento que tem na lei de acesso e repartição de benefícios. Mas é muito pouco. A velocidade com que a gente investe, eu acho que não é só a questão de recurso financeiro, isso também é uma questão, mas a questão da coordenação, do foco. O que acontece quando vai para fora, eles têm foco. Eles têm dinheiro, sim, muito mais do que a gente, mas eles sabem o que eles querem, eles alcançam o objetivo que eles querem, porque eles têm foco. A gente, às vezes, fica rateando, abrindo várias frentes, falando muito sobre o assunto, mas pouco implementando. Eu acho que falta essa questão da organização, e talvez seja a coisa mais importante, até para a gente gastar melhor o dinheiro que a gente tem e a gente começar a pensar em produção de soluções. Obrigado, Mário. Fernanda, os desafios são grandes, né? E aí, o que é que você pode nos esclarecer, nos ajudar a compreender e como transpor essas barreiras e esses obstáculos? Eu acho que a gente precisa entender que a Amazônia tem uma linguagem própria, né? Acho que a questão é que a gente está num país chamado Brasil e a gente não tem só uma língua. Eu nem estou falando português, né? Fora das línguas indígenas aí que a gente sabe que são muitas, mas eu estou falando da maneira como as populações amazônicas falam e entendem o que é a vida. O que é bem viver para as pessoas aqui no Acre, né? Talvez aqui em Rio Branco, o que é bem viver para as pessoas aqui? O que é bem viver para quem está lá em Feijó? Não estou nem falando em comunidade tradicional específica. E aí sim, saindo da urbe, né? Saindo do urbano, o que é bem viver? E a gente que está no sul, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Vou dar um exemplo meio que besta aqui, gente. Se eu tivesse 100 mil reais e perguntasse para cada um de vocês o que vocês iam fazer com esse dinheiro, cada um ia colocar numa coisa muito diferente. E se eu fosse lá para Feijoco também, tem gente que quer comprar carro, tem gente que quer comprar barco, né? Então, as necessidades das pessoas, dentro, inclusive, da vida, né, da comunidade delas, são muito diferentes. Então, a gente já não parte da mesma base. Isso foi uma dificuldade para mim, quando eu cheguei na Amazônia, vindo de um contexto de vida muito diferente. Eu nasci em São Paulo, nasci dentro de um contexto urbano, apesar de ter família do interior, família da roça, vamos falar assim. Depois eu fui para a Áustria, né? Fiquei 7 anos lá para aprender a amar o Brasil, porque eu achava o Brasil um lugar sem graça. E foi lá morando na Áustria, que eu olhei de volta para o Brasil e tive a oportunidade de reescrever a minha história com o Brasil, meu relacionamento com o Brasil. E a Amazônia, gente, é aquilo que a gente tem é o nosso maior ativo.
Isso eu não tenho a menor sombra de dúvida. Olha que eu já visitei 67 países. A Amazônia é o nosso maior ativo como Brasil. E tudo que ela traz para a gente. Então, o maior desafio é a gente chegar numa linguagem comum. Sentar com um cientista, sentar com um cacique, um tuxaua, sentar com um líder quilombola, sentar com o pessoal da universidade e falar o que nós queremos, o que vai chegar a nós, que a gente consegue junto e que todo mundo vai ser feliz. Já estou voltando da felicidade, mas a verdade é que, no fundo, o que a gente quer é ter uma boa vida. Agora, o que é essa boa vida muda muito. Então, esse eu acho que é um problema aí que vem também a turma da universidade, os sociólogos e principalmente os antropólogos, né, Terry? Pode ajudar a gente, né, a entender isso. Então, a gente precisa traduzir esses mundos um para o outro. É pegar um cientista, colocar ele lá no meio da aldeia, deixar ele um tempo lá, para ele absorver um pouco daquele dia a dia deles e fazer a mesma coisa, trazer também populações indígenas, populações quilombolas, para sentar, para falar com a CNI, sentar lá com a turma, o presidente da Fiesp, o presidente da FIEPA, daqui não é diferente, né? Então, a gente precisa ter este contato. Eu nem estou falando na parte de diálogo nesse momento, eu estou falando de experiência mesmo, né? Eu acho que é o maior desafio que a gente tem, porque a gente só consegue construir pontes a partir do momento em que a gente começa a aceitar que existe essa diferença do outro, que o outro também me traz coisas boas e a gente vai trocar. Então, a base da bioeconomia, e mais do que só bioeconomia, como a gente está falando aqui, a base da sociobioeconomia, que é a bioeconomia dos povos tradicionais, dos povos indígenas. São 27 comunidades, povos tradicionais no Brasil, gente, não é pouca coisa, não. É a gente, vamos falar assim, deixar se contaminar um pouco pela cultura do outro, pela cosmovisão do outro. Isso é importante. Por outro lado, a oportunidade é justamente essa. A gente precisa abrir os nossos horizontes. Na minha vida, uma das coisas que mudou completamente a minha trajetória de vida foi o fato de eu ter morado fora da minha casa, foi o fato de eu ter ido para o exterior, porque eu tive a oportunidade de ver coisas que eu não via morando aqui. Então, eu altamente recomendo. Tem uma temporada forte, eu sei que você já teve essa temporada também, você também, né? De coisas diferentes, eu altamente recomendo a gente expandir os nossos horizontes, e a gente faz isso quando a gente sai de casa. Não precisa sair de Brasil, mas sair de casa, com certeza. Obrigado, Fernanda. E aí vem o questionamento, né? Como podemos estruturar um modelo de bioeconomia amazônica que reconheça os territórios como centros de inovação viva, respeitando suas lógicas, culturais, espirituais e ecológicas. E aí, Terry, eu acho que talvez essa seja a essência, né? A essência do nosso painel. Porque existe uma ancestralidade, existe um saber tradicional, existe uma cultura dos povos da floresta que a lógica contemporânea é a lógica do apagamento, né? Da exploração, da apropriação desse conhecimento e do apagamento, né? Então, nós temos que levantar trincheiras de resistência, né? Eu acho que você é uma pessoa que pode nos ajudar muito nesse sentido. E a bola está contigo, cara. Eu queria que tu pudesse compartilhar um pouco da tua vivência e da tua experiência. Mas, desculpe eu falar em pé, porque, para mim, é um ato de respeito com as pessoas que estão me ouvindo. Até porque também ficar em pé é porque tem que falar pouco, né? Pois é. Gente, eu queria agradecer, né, o convite. Que bom, né, que os acrianos não deixam eu ir embora daqui, né? Eu estava querendo dar um tempo do Acre, que está muito difícil por aqui as coisas, mas enfim. Mas me chamaram, eu já estou aqui e não quero voltar. Eu acho que eu vou até convidar vocês para ir lá
assisti a COP Iauanauá, pré-COP Iauanauá, que eles estão chamando de Coparente, COP Parente, né? COP Parente, e tem um festival. Festival Iauanauá também, que é ancestralidade. Aliás, falar em ancestralidade e Iauanauá, né? O criador dos povos panos, da mitologia pano, né? Deu aos Iauanauá o poder do canto, a vocação, aquela cura pelo canto, não é? O canto é a sua espiritualidade por excelência, não é? E hoje de manhã eu assisti esses cantos ancestrais aqui do lado desse auditório. Foi o momento mais feliz que eu encontrei. Assim, que coisa bonita. Eu vou falar de ancestralidade, eu não sei nada do que eu estou vendo ali. Não é? Aqueles cantos que vêm das espiritualidades, né? Porque a ancestralidade não é só tradição, gente. É espiritualidade, sobretudo. Existem seres para os povos indígenas que são os Uxibu. São aqueles espíritos fortes, aqueles espíritos fundadores da tradição, que deixou os mitos, que deixou os rituais, não é? Para que os homens atualizassem, não é? Isso é muito... Isso me fez pensar, digo, rapaz, eu vou falar de ancestralidade, eu vou para o festival, eu vou para a COP, para me aprender. Eu não sei pouco sobre isso. Não é? Eu entendo até que essa bioeconomia, que todo mundo está falando aí, que está virando um termo da moda, desculpe a expressão, não é? Parece uma palavra mágica, não é? Que surge para nos alertar do valor, da beleza que tem lá na floresta. Eu acredito que isso é apenas um aspecto, entendeu? Um pequeno aspecto de uma economia criativa. É isso que os índios andam atrás, economia criativa quando o rapé tem valor. Economia criativa quando a cultura e a espiritualidade indígena é colocada. Bom, eu acho que eu dou valor à bioeconomia quando eu ouvi falar assim, como é que eu posso ligar em 8 minutos ciência, tecnologia e ancestralidade? Não sei como fazer. Mas eu fiquei pensando um exemplo. Qual é um exemplo concreto que eu posso colocar aqui? Interligando essas 3 coisas. Não é? Eu acho que o povo Runicuim, por exemplo, o Criador deu a ele o conhecimento, não é? O conhecimento das plantas medicinais perfumosas da floresta. Ela é abundante na floresta. Sabe, não é aquela coisinha que você vai... Não é nem a borracha. Eu acho que a bioeconomia, nós a criando, nascemos disso. É uma coisa velha. Bioeconomia. A borracha é o quê? Não é bioeconomia, não? Não é uma coisa que você tirava da floresta para ir para a indústria capitalista, a coisa mais desenvolvida do planeta? Nós vivemos disso. Nós vivemos na bioeconomia desde a nossa história. Não é? Agora, eu acho que tem que ter mais criatividade também. Não ficar só nessa coisa, né, de técnica, né? Eu
eu fiquei pensando assim, como é que eu ligaria essas três coisas? Eu fiquei pensando, essas plantas, né, que estão em abundância na floresta, que os Runicuim são os detentores desse conhecimento, e esse conhecimento está sendo perdido também, cada velho que vai embora. Não é? Tem 2 livros já publicados sobre essas plantas. Não é? Um organizado pela professora Maria Inês de Almeida, que são como livro vivo, que ele chamava aquelas plantas todas, isso aqui é o nosso livro, o livro vivo, que fala dessas plantas medicinais Runicuim. Tem outro livro como chama, lá do Rio de Janeiro, lá aquele Jardim Botânico, também fizeram a classificação dessas. Então, tem muito conhecimento já, inclusive, disponível. E foi feito pelos velhos também, que ainda estavam vivos, não é? Com a participação deles. Claro, eles apenas organizaram o conhecimento que aquele povo tinha sobre essas plantas medicinais perfumosas. E agora eu estou vendo lá no Jordão, por exemplo, aparecer os primeiros laboratórios, sabe assim, ainda artesanal, de alguém que passou por lá, viu essa coisa e disse, rapaz, vocês precisam ter desenvolver, tirar o espírito dessas plantas, através dos seus óleos essenciais, porque eles são bons para tomar banho, eles trazem saúde espiritual, eles trazem, se você usa o cepá, por exemplo, dos indígenas, como um cheiro dentro da sua casa, como é que chama esse? Incenso, um incenso que limpa o astral, não é? Quando eles fazem a cerimônia deles, usando essa resina de uma planta, não é? São coisas bonitas. Agora, os índios, eles não dispõem desse conhecimento, dessa ciência. Ciência é conhecimento. Eles não têm a tecnologia para tirar, não é, essa planta, essa alma dessa planta, o óleo dessas plantas, né? E eu achava assim, um dia, eu ainda não vi nenhum projeto que desse valor a essas plantas, que elas têm um valor espiritual profundo, elas são espíritos. O índio, uma vez, eu fui tomar banho dessas plantas, aí ele falou para mim, presta atenção nos seus sonhos, a ancestralidade, ela tem caminhos para chegar nela. Não é assim na careta, não, que a gente vai entrar em contato, desculpe a palavra careta, mas entrar em contato com os seres da natureza, os seres espirituais, né? Enfim, eles não têm esses recursos, nem tem nenhuma empresa, eles não têm condições econômicas para fazer esse tipo de exploração da biodiversidade, não é? E nem tem parcerias. E ninguém nunca dá valor a essas coisas que vêm da floresta, é muito difícil, ainda mais coisa de índio, um preconceito doido. Então, eu acho que se houvesse um trabalho nesse sentido, não é, de tirar, para os Runicuim seria interessante essa bioeconomia, a bioeconomia dos espíritos das plantas. Isso vai trazer conforto, bem-estar, sabe, para a sua casa, para você mesmo, para a sua família, criar um astral melhor, né? O mundo não está tão ruim, né? Estamos vivendo momentos assim que estamos no século XXI vivendo problemas do século XX. O século XX também começou assim com guerra, sabe? E nós estamos repetindo, nós não estamos ainda no século XXI, não, galera. Nós estamos ainda na guerra, não é? Então, e salve-se quem puder.
Então, eu acho que isso seria muito bom para os Uniquim. Isso é uma ancestralidade, eles estão indicando. Não, isso aí são medicina. Quando eu usei a primeira vez, ele perguntou para o sonho, né? Eu sonhei, sabe com quem? Eu sonhei com o Papa Bento XVI, o alemão. O Bento XVI, quando eu usei a primeira vez, o Bento XVI vinha para mim e dizia assim: você está mexendo com coisas sagradas, com espiritualidade. Você tem que ter um comportamento exemplar. Até aqui tem que fazer dieta. E a dieta principal é a sexual. Ainda dizia assim para mim: essa é a dieta que lava o espírito e encarna outros. Então, você presta atenção. Mas essa coisa da sexualidade não é só o ato em si, é o desejo, é o pensamento. Ele me dizendo assim: você tem que fazer uma dieta do pensamento. Limpa a tua alma para saber usar essa planta. Não é? Eu contei para ele, ele achou com muita graça. O Papa, entendeu? Está lhe dizendo isso. Enfim. Mas, Terry, fala para o pessoal aí a tua experiência com a árvore, que o pessoal passava e cortava para a gente poder. A tua experiência com a árvore. Alguém já falou aqui, eu acho, sobre o pensamento ocidental, ele é antropocêntrico, né? Vamos dizer assim. É o homem, né? Ele desconsidera as outras espécies que estão no planeta, né? Nós somos os superiores, nós somos a imagem de Deus, isso é uma coisa cristã, como é que é? Judaico-cristã, não é essa coisa de que só os homens têm espíritos. Para os indígenas, não é? Uma árvore como uma samaúma, ela é moradia de espíritos, é um palácio espiritual. Tomaram o daime lá no Amônia, terra do Francisco Pianco, não é? O Chay Macedo mirou que tinha uma árvore que veio a ele reclamar, porque toda vez que o pessoal amolava o teçado, eles davam um corte na árvore para ver se estava bom, não é? E ela se queixou, aí os índios falaram assim: rapaz, essa árvore está bem aqui perto da aldeia, vamos lá. Todo de noite, tomando daime, foram lá, e o Macedo abraçando aquela árvore, eles viram, ó, então vamos evitar cortar essa árvore, né? Ele está pedindo, já está pedindo, não é? Para que não faça. Mas eu quero dizer também, né, que a economia criativa, ela incorpora essa coisa da sociobiodiversidade. Ela é um aspecto dela, mas tem que ter valor, tem que dar valor ao canto ancestral dos Ioanauá, e eles estão fazendo festa, eles estão fazendo festival, eles estão viajando no planeta Terra, estão trazendo gente de cada lugar do planeta para vir fazer dieta lá na aldeia deles. Isso é uma fonte de recurso importante que os índios estão tendo, e a gente tem que valorizar isso também, não é só aquela coisa de tirar da floresta, não é? E de produzir cultura, de produzir espiritualidade. Essa é a sustentabilidade dessa economia criativa, não é? Os índios não podem ficar só extraindo essência de alguma árvore. Eles têm que viver a vida é muito mais complexa e muito do que é produção. Não é só isso, não. A vida, diz o Krenak, não é útil, não é? Não é produção. Nós somos tarados, a gente só pensa nisso, entendeu? Só pensa em produto e esquece muitas outras coisas espirituais, porque está todo mundo aí tomando ansiolítico, entendeu? Para controlar essa ansiedade desses tempos modernos.
Quando às vezes o cara toma o daime ali naquela igreja ali do Alto Santo, do mestre Irineu, aquilo ali não precisa nem ninguém tomar ansiolítico, não. Ali é um remédio, um santo remédio, não é? Um bem-estar. Não é? Então eu queria dizer isso para vocês. Eu quero que os índios continuem com essa economia criativa e que possam incorporar um dia que tiver condições, né, e que a ciência e a tecnologia pudessem estar ao seu alcance, não é? Para que um dia, não é? E eu espero que aconteça um dia, não é? Para que a coisa se materialize, né? Então, eu acho que já falei muito, né? É isso que eu queria dizer, né? Ganhar dinheiro, ganhar a vida cantando, ganhar a vida fazendo cerimônias, ganhar a vida trazendo gente de fora para conhecer a floresta, tomar banho de floresta, né? Conhecer os seres que estão na floresta. O japonês, por exemplo, eu vi um depoimento daquele apicultor, né? Aí depois eu vi na televisão, no jornal da televisão, que os japoneses estão importando essas abelhas sem ferrão, que é para fecundar os seus pomares. Não é? Eu falei, puxa vida, até as abelhinhas têm a sua importância aí, né, dentro dessa biodiversidade, né? Mas aí tem esse entendimento que a vida é muito mais do que isso. Entendeu? E é isso, pessoal. Eu não sei se adiantou nada eu estar aqui falando essas coisas, mas para mim adiantou muito, porque eu vou aprender lá no Zé Manauá o que é o canto ancestral daquele povo. E eu já sei um bocado de coisa, eu acho que eu já sei até cantar algumas músicas. E quero aprender mais ainda sobre isso. O Criador deu ao Zé Manauá o poder do canto. Obrigado, Terry.